Salve família, Gustavo Games na área para mais um vídeo neste canal, nesse novo formato, um papo direto e reto para te mandar a real sobre inteligência social e também sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do homem de uma maneira geral. Cheio de rimas, olha aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o maior poder do homem nos dias de hoje. Qual que é esse grande poder que há muito tempo já se fala, mas talvez não esteja tão claro ainda a importância dele, principalmente como ser atingido. É isso que a gente vai falar e eu vou associar esse vídeo de hoje com um convite muito especial. Eu vou começar fazendo um convite então. Nesse final de semana eu vou participar de um debate, podcast com o senhor Junior Masters, Submundo Intelectual. Mais uma vez ele me coloca aí num debate, como assim ele gosta de chamar. Dessa vez o convidado do outro lado da mesa será o senhor Fê Alves. Sim, o próprio Fê Alves, Aquele que um dia foi treinador aqui dessa empresa, da Social, quando a Social existia como empresa. Ele que foi meu aluno, virou treinador da Social e depois vocês sabem muito bem da história, das polêmicas, principalmente do lado dele, de tudo que ele falou, da visão dele a meu respeito, a respeito de muitas coisas que aconteceram. Então, chegou a hora da gente trocar uma ideia, olho no olho, e poder passar toda essa história limpo, E, acima de tudo, também entregar a nossa verdade, entregar o nosso valor. Agora, o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? O que isso tem a ver com o tema de hoje, Tô gravando aqui agora, tô ainda com o rosto meio roxo, do procedimento que eu fiz ontem, mas eu tinha que gravar hoje, porque esse assunto é muito importante, porque amanhã é o podcast. Então, vamos lá. O maior poder de um homem nos dias de hoje é o poder da não reatividade. Um homem que desenvolve essa habilidade, essa capacidade, esse poder, ele se torna um homem realmente muito poderoso em vários sentidos. Vamos aprofundar nisso. O que seria a reatividade para a gente entender a não reatividade, Reatividade eu resumiria como uma resposta emocional descontrolada. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Ser um homem emocional não é um problema. Ter emoções não é um problema. Pare de buscar esta utópica, vou me tornar frio e calculista, e agora eu falo com essa voz assim, e eu não dou risada mais, eu não sofro mais. Isso é uma grande bobagem. Isso geralmente é uma disfunção, na verdade, de quem não está se aceitando. Nós somos seres emocionais. Nós temos, em primeiro lugar, um sistema reptiliano, como a grande maioria dos animais, inclusive os próprios répteis, por isso são chamados de reptilianos. Controla nossa respiração, fome, as coisas mais básicas e primitivas nossas. Só que nós temos um sistema límbico depois. Esse sistema límbico é o sistema emocional, aquele que está presente em todos os mamíferos, Porque os macacos parecem muito conosco, porque o sistema límbico é muito parecido com o nosso. Só que existe uma diferença entre nós e todos esses outros animais. Nós temos um cérebro racional, que é o neocórtex. Então o nosso cérebro é trino, Reptiliano, límbico e racional. Só nós temos isso. O que isso quer dizer? Que nós somos o único bicho, o único animal que sente uma emoção, mas é capaz de racionalizar, de interpretar e de controlar essa emoção. Aí é que a gente começa a falar de não reatividade. Sentir uma emoção quando algo acontece é comum. Me descontrolar, me tornar um ser completamente emocional, emocionado, desequilibrado, que reage da maneira mais primitiva, da maneira que mais simplesmente sentiu que deve fazer. Esse é o grande problema que torna um homem hoje muito frágil. Nos dias de hoje, um homem que não tem esse poder de autocontrole, por assim dizer, ele está completamente fadado a perecer em vários sentidos. Ele está fadado a arrumar um monte de brigas por aí, a perder amigos, a ser ridicularizado por mulheres, a não crescer profissionalmente e etc. Então, desenvolver essa capacidade é muito complexo e ela é desenvolvida na prática. Só assistindo e pensando sobre isso aqui, lendo livros de inteligência emocional, não é o suficiente. Quando a gente faz estudos sobre inteligência emocional, a gente vê que a não reatividade é como se fosse a pedra de toque da inteligência emocional, é aquele ponto a ser atingido. Então não é uma coisa que você vai adquirir com uma pequena leitura ou com um vídeo, é mediante
os problemas se apresentarem, mediante aos momentos que vem aquela vontade de se descontrolar, é aí que a gente tem a oportunidade, é no meio do caos, é no meio do problema, a gente tem a oportunidade de se equilibrar e responder de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais racional, como um homem de alto valor, como um homem poderoso faz, né? Então, ao longo da minha carreira, né, como pessoa pública, como youtuber, como criador de conteúdo, etc., eu tive vários momentos onde eu fui provocado a responder de uma maneira emocional. Por quê? Porque quando alguém tenta causar algo ruim em você, quando alguém fala de você, quando alguém te julga, etc., você sente emoções desconfortáveis. Todos nós sentimos, eu sinto, todos nós sentimos, né? A não ser que você seja um ser muito elevado, iluminado e desapegado, mas não é o meu caso, talvez não seja o seu. Então a gente vai sentir emoções, a gente vai se sentir incomodado quando alguém fala de nós, quando alguém nos julga, quando alguém nos mal interpreta, quando alguém de repente mente a nosso respeito. Só que ainda assim isso não é o suficiente, né, para que a gente dê uma resposta inadequada. O que eu quero dizer com isso? Que você não pode dar para o outro o poder de dizer como você se comporta. Nem mesmo como você se sente, mas principalmente como você se comporta, porque o que você sente, ele afeta somente a você. O seu comportamento pode afetar todo o resto, não é? Então, quando alguém te provoca, se você já descontroladamente reage, você pode naturalmente causar uma treta, causar uma briga, causar um problema muito grave, né? Você pode, às vezes, nessas situações, pessoas muitas vezes perdem a vida, ainda mais nos dias de hoje. A gente vê várias histórias de pessoas por aí totalmente desequilibradas com uma arma branca, né? Enfim, um grupo de pessoas que de repente cria ali, homens, né? Que criam ali um problema que pode de repente até ocasionar a morte de alguém, como aconteceu, por exemplo, com o Leandro Lo, um caso ano passado que ficou bem famoso. Então, ao longo da minha trajetória, em vários momentos, né, eu tive, talvez acho que a mais fatídica, a mais famosa, foi quando a galera reagiu a um vídeo meu lá abordando e tal, porque eram youtubers muito grandes, né? E aí, com toda a inteligência social e emocional, eu consegui pensar, cara, qual é a melhor maneira de reagir a isso? É óbvio que ninguém quer acordar de manhã com o celular bombardeado de mensagens, você está sendo julgado, eu tô falando um monte de coisa, você e tal, né? Mas você dá aquela respirada, se coloca no lugar da outra pessoa, procura observar a situação pela ótica da outra pessoa, e aí você entende muito provavelmente as motivações dela para terem feito o que elas fizeram, né? Ou ela, no caso, se for uma pessoa só, o que ela fez. E aí, se colocando no lugar dela, você consegue imaginar como ela gostaria que você reagisse, ou qual é a melhor maneira de reagir para ela. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu controlei a minha reação, né? Eu coloquei o meu lado racional para funcionar e para determinar como eu deveria reagir. Então é aí que você deixa de ser reativo. Você só é reativo quando você reage apenas com o seu sistema emocional, sem de fato se equilibrar, respirar fundo e ativar o seu neocórtex, o seu cérebro racional, para poder controlar a situação. Então eu dei uma respirada, pensei, cara, acho que a melhor coisa que eu faço aqui é rir dessa situação, é me divertir com eles, é entender que, cara, a brincadeira já tá feita, que no fundo o intuito deles é realmente brincar, é causar risada, porque, né, a galera é comediante, entertainer, pessoal que faz entretenimento, não estão ali para defender uma causa. Então eu fui lá, ri, brinquei com a situação, reagi de maneira bem adequada e aproveitei para me posicionar. Então, no meio da minha resposta, eu coloquei ali os meus argumentos. Acabou que eu fui convidado para ir lá pro canal, acho que eu fui a única pessoa, né, de toda essa galera que eles zoaram, que foi convidada para gravar um outro vídeo colocando a minha versão. Então eu só consegui isso porque eu tive esse equilíbrio. Recentemente, quando eu fui chamado lá pelo Júnior pro podcast dele, eu fui debater com o Brigadeiro. O Brigadeiro é um cara que a gente sabe, ele gosta da polêmica e tal, ele fala na lata, ele é um cara muito sincero, muito transparente com as paradas que ele fala, mandou a real. E aí um belo de um dia, tá começando a chover aqui, ó que beleza, vou me procurar aqui um lugar. Então, ele me provocou pra caramba, falou, cara, esse negócio de sedução é uma grande mentira, e não sei o que, esse frango, aí você acha que eu vou aprender sedução com um grilo desse e tal, é que nem pedir dieta pro Faustão. Então o cara me zoou, me alastrou. E aí, mesma coisa, te dá aquela incomodada, te gera aquele desconforto, mas você pensa, cara, qual é a melhor maneira mais adequada de reagir a isso? Então fiz uma resposta muito numa boa, respeitando o cara, colocando meus argumentos. Acabou que o Júnior chamou a gente pra fazer o debate. No debate, fui extremamente carismático com o cara, receptivo, brinquei com ele. Antes de começar o podcast, né, troquei uma ideia, abracei ele muito numa boa. Então, desarmei o cara pra gente trocar uma ideia
A gente trocou uma ideia de tão alto valor que acabou que, acho que pela primeira e única vez, novamente, né? Lá vai o Game conseguindo as coisas pela primeira e única vez. Ele foi lá e falou, porra, perdi o debate, né? Ele fez um vídeo no canal dele falando que ele perdeu o debate de sedução pra mim. Embora esse não era meu intuito de maneira alguma, né? Ganhar o debate, mas sim, principalmente, convencê-lo dos meus pontos de vista, né? Vencer junto com ele e criar um novo ponto de vista. Isso aconteceu. E amanhã, então, eu vou ter esse debate, né, com o Fê Alves, um cara que vocês sabem, né, que na internet falou, contou histórias a meu respeito, colocou o ponto de vista dele, coisas que eu acredito que era, de novo, era a ótica dele, era a maneira como ele enxergava aquilo, coisas que eu acredito que não eram verdade, que não foram daquela maneira, e eu nunca respondi, porque, de novo, não é o meu valor, né? Eu não sou um cara reativo, eu não vou na internet falar de alguém, falar o nome de alguém sem que essa pessoa esteja do meu lado, a gente possa trocar uma ideia. Então chegou a hora de mais uma vez participar então de um debate e colocar em prática a não reatividade. Então eu procuro ensinar com vocês, meus irmãos, através principalmente do exemplo, da minha vida, das coisas que eu faço. Eu procuro ser coerente com a minha vivência, eu procuro ser coerente com aquilo que eu de fato acredito, faço e sou. Então, mais uma vez eu vou ter oportunidade, eu esperei, né, eu não caí na pilha de ir em podcast, fofocar, falar um monte de coisa, agredir e tal, não, eu respirei fundo ao longo desses anos, eu tive que respirar muitas vezes fundo, inclusive, por conta dessa situação, mas a gente vai ter oportunidade de trocar uma ideia, com certeza numa boa e tal, a gente vai fazer umas brincadeiras no Instagram, mas é tudo numa boa, quero que vocês saibam já aqui, que a gente já tá há muito tempo de boa, já trocamos algumas ideias e então mais uma oportunidade, a vida me convida mais uma vez a exercitar a não reatividade e me manter então poderoso, porque cara, um homem não influenciável é um homem que está no controle principalmente da sua vida acima de tudo. Então a capacidade de não ser influenciado quando aquilo não faz sentido, quando aquilo não é positivo, é um dos maiores poderes que existem nos dias de hoje, onde existe tanta influência, tanta informação, é tão fácil, né, você pegar pilha com alguma coisa e tal. Então, desenvolvam, meus irmãos, essa capacidade, tá? A vida sempre vai trazer oportunidades para você. Essa que é a verdade, cara. Com certeza, você vai ter pessoas falando de você, pessoas te julgando, pessoas te maldizendo. Vai ter situações, cara, que vão facilmente te chamar para perder o controle. Só que é nessas situações, e não assistindo aqui agora facilmente, né? Mas nessas situações que você realmente pratica o poder da não reatividade, tá bom? Então queria deixar esse recado para vocês. Sexta-feira, 19 horas, se eu não me engano, 19h30. Então eu tô ao vivo lá no canal do Júnior, mais uma vez, né? Legal tá com ele lá no canal do Submundo Intelectual. Só que pela primeira vez, aí, depois de anos, vendo pessoalmente aí o Fê Alves para mais um debate. Eu tenho certeza que vai ser bem massa, assim como foi com o Brigadeiro, assim como essas histórias todas que eu contei para vocês. Beleza? Então aguardo vocês lá amanhã, sempre com muito respeito, sempre com uma postura de homem de alto valor mesmo, gerando valor acima de tudo. E vambora. Tamo junto, game on, all in, grande beijo, grande abraço.